Realmar para integralizar. Ó Mãe Terra, que tantas vidas faz gerar, traz a essência das lutas e a vontade de semear. Frutos que ganham nome, de juventudes que sonham, esperançam. Se não se luta com vontade, o que será da humanidade? Na casa comum, respiro é alívio, e as relações vivem em equilíbrio. As ecologias nos chamam a integralizar, como filhas e filhos para amar. Na busca da terra sem males, na defesa do povo primeiro. Organizando num mutirão pela vida, pisa na terra o povo brasileiro. É fundamental e estrutural. Não há democracia, não haverá. Sem terra, teto e trabalho não há. E o que dizer da nossa economia, onde poucos ganham muito e muitos passam fome? A desigualdade social tem rosto e nome. É preciso realmar para integrar e o capitalismo superar. Construir o bem viver em clima de mutirão, na luta por terra, justiça, paz e pão. Passa por reflorestar a mente e o coração, nos levando a celebrar a nossa libertação. Novas economias hão de nascer, na tessitura do bem viver, bebendo dos nossos povos numa mística de bem-querer. Meus amigos e minhas amigas, esta poesia que eu li aqui para vocês foi uma poesia construída por vários jovens que fizeram coletivamente esse texto no Sarau das Juventudes em Defesa da Casa Comum. Esse encontro ocorreu agora, nesse sábado, o Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, onde, numa parceria inédita entre a Articulação pela Economia de Francisco e Clara, a Pastoral da Juventude e a JUFRA, a Juventude Franciscana, fizeram um encontro, uma semana de ativismo, que durante uma semana se desenvolveu diversos temas que culminou no Dia do Meio Ambiente, reunir os jovens para discutir os temas que foram debatidos a partir da poesia, da discussão, da reflexão e da elaboração do pensamento, e com isso gerar um novo processo de discussão e de articulação dos jovens sobre essas duas palavras centrais: realmar a economia e ecologia integral. E quando surgiu essa ideia, por um grupo de jovens aí que nós nos reunimos, nós pensamos justamente nessa discussão. É necessário realmar para integralizar. Realmar uma economia, realmar a sociedade, o ato de realmar, ele é esse fato com que a gente coloca vida nas relações e nas construções coletivas, e o integralizar, a busca da ecologia integral, é quando a gente vai ao encontro de relações integrais, humanas, plurais, coletivas, abertas e garantidoras da dignidade plena de todos os seres vivos. Então, nós percebemos numa síntese, eu acho que muito inédita essa discussão, que o realmar a economia que o Papa Francisco nos propõe na economia de Francisco e Clara, que vemos aí fazendo diversos encontros, e por aqui nós temos falado muito disso na comunidade Paz e Bem, nós percebemos que essa discussão ela tem origem nessa percepção que o Papa Francisco teve ao propor para a humanidade a ecologia integral. Ecologia integral que não é nenhum ser humano a vive. Como disse o Gogó, que nos assessorou nesses dias aí, ele falou o seguinte: a ecologia integral não é vivida por nós. A ecologia integral é um horizonte, a busca pela totalidade das nossas relações. Então, nesse sentido, a ecologia integral ela coloca nós, enquanto homens e mulheres, na busca de uma relação integral com a vida do planeta. É algo inédito, portanto. É possível que nós não achemos isso já uma palavra batida dentro dos espaços de luta e reflexão pastoral e social, mas nós sabemos que o mundo sempre andou de costas para as relações com todos os seres vivos e em busca, na verdade, de frente para um desejo de ganância tecnológica, tecnocrática, que buscasse o desenvolvimento humano, alcançasse todo o universo. Portanto, nesse dia 5 de junho, nós celebramos
o retorno ao amor verdadeiro, como diz as palavras bíblicas, o retorno à verdade absoluta, que é o encontro com a vida e a sua inter-relação, a sua trans-relação que ocorre nas nossas vidas em encontro com todas as outras. Ecologizar, ecologia integral, realmando as relações que nós temos. Então, gente, para contar um pouco mais sobre essa discussão, eu vou fazer um percurso sobre o que nós, enquanto Economia de Francisco e Clara, Pastoral da Juventude, Juventude Franciscana, vivemos na semana que passou. E fiquem tranquilos, tudo que eu falar aqui, vocês podem achar aí na nossa descrição os links direitinhos para que vocês entrem nas páginas desses 3 coletivos e acompanhem as discussões que foram feitas, os vídeos, inclusive. Porque no primeiro dia nós tivemos a reflexão do Gogó, que é uma grande liderança na reflexão pastoral ecológica, né? Uma grande liderança na discussão ambiental no Brasil. O Gogó é assessor da Repam, e junto com a Gabriela Consolaro, da Jufra, uma jovem, fizeram uma reflexão sobre ecologia integral. No dia seguinte, nós tivemos uma reflexão sobre economia de Francisco e Clara, sobre a relação entre a economia, esse real mar do Papa Francisco, trazido aí pela Daisito, da Pastoral da Juventude, e o professor Ladislau Dolbor, economista muito conhecido por todos nós, que refletiram por que é preciso mudar a economia como um processo do real mar, e por que as juventudes são tão importantes nesse processo. Em seguida, tivemos uma reflexão inédita, que foi da Pastoral da Juventude Rural, com a Gilmara e o Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eles refletiram sobre terra, teto e trabalho, pegando a ideia do mutirão pela vida pelos 3 T's, que vem acontecendo no nosso Brasil aí, com a bela movimentação que se faz da 6ª Semana Social Brasileira. E na sexta-feira, para encerrar a semana e nos prepararmos para o sarau, nós tivemos a palavra da Mayra, da Juventude Franciscana, e da Sônia Guajajara, liderança indígena conhecidíssima no Brasil pela sua reflexão e luta do povo Guajajara, mas, sobretudo, da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, que vem fazendo tanto. Ou seja, nós falamos que o Real Mar, para integralizar, é um encontro com o nosso povo, com a nossa história. Por isso, ecologia integral foi o primeiro tema, que é essa busca pela totalidade. E é um desafio de ordem ética, de ordem espiritual, de ordem jurídica, de ordem de políticas públicas e de ordem de cuidado com a pessoa humana. Vem de uma pergunta, a ecologia integral: o que será da humanidade? E aí nos coloca nesse palavrão que nós conhecemos como o paradigma biocêntrico. O que quer dizer o paradigma biocêntrico? O paradigma é a ponte que nós precisamos atravessar. Nós estamos num lugar e avistamos que necessitamos estar do outro lado. E o biocêntrico, a vida no centro. E esse paradigma biocêntrico é a busca de uma ecologia humana, de uma ecologia social, cultural, econômica. Tanto foi isso que a Gabriela, no primeiro dia, ela leu um trecho de um livro do Leonardo Boff. Ela me contou aqui de que ano foi esse texto, é de 97, deixa eu só ver aqui para vocês. É um livro de 96, Ecologia, Mundialização e Espiritualidade. E tem uma parte aqui que o Boff nos fala, lá naquele tempo já. Ecologia, um novo paradigma. Ele diz: ecologia é relação, interação e dialogação de todas as coisas existentes, viventes ou não, entre si e com tudo o que existe, real ou potencial. A ecologia não tem a ver apenas com a natureza, a ecologia natural, mas principalmente com a sociedade e a cultura, uma ecologia humana, social, etc. Numa visão ecológica, tudo que existe, coexiste. Tudo que coexiste, preexiste. E tudo que coexiste e preexiste subsiste através de uma teia infinita de relações omnicompreensivas. Ou seja, nada existe fora da relação. Tudo se relaciona com tudo em todos os pontos. De fato, quando vocês ouvem esse
texto do Leonardo Boff, bem inclusive mais jovem, a gente compreende como ele foi profeta ao prescrever essas discussões que com o Papa Francisco torna-se um movimento mundial por esse chamado à ecologia integral. Esse desafio é o desafio de primeira ordem na construção de políticas, na construção da educação, na construção dos pensamentos, ou seja, da forma de construir acadêmica, e na vivência, na convivência comunitária. Eu acho que a ecologia integral é o ponto de partida para qualquer forma de discussão de movimentos populares, de partidos políticos e de construção de planos coletivos, planos comuns de governo da sociedade. E por isso, a ecologia integral ela exige um passo de percepção da nossa realidade, de modo que a gente realme essas relações. Por isso chega aí a economia de Francisco e Clara. O Papa Francisco não atua quando ele chama economia de Francisco, e no Brasil nós vamos dizer Clara, porque Clara é substantivo da relação. Clara coloca a necessidade de economias cíclicas, de economia no feminino, economias que compreendam os ciclos da vida e que não estejam só no sentido, não estejam mais no sentido predador do sistema econômico, degradante, predatório, e que a gente volte para relações que gerem sempre vida. Por isso, Clara. Então, a economia de Francisco e Clara é a forma de realmarmos, como aqueles jovens lá da cidade de Assis, realmarmos aqui as nossas pequenas comunidades, as nossas relações a partir dessa proximidade real com a vida. A economia de Francisco e Clara é esse realmar as relações para nós alcançarmos uma ecologia integral. Realmar para integralizar. E por isso nós necessitamos de uma economia anticapitalista. Uma economia que não entre nessa lógica de estrutura econômica em que existe a concentração de riqueza e, por si só, o monopólio de gerar milhões de pessoas miseráveis. E eu falo monopólio porque a construção da pobreza, da miséria, está relacionada diretamente com a geração das riquezas. Isso não é novo para muita gente. Mas quando a gente fala de uma nova economia, a gente precisa olhar para esses dois pontos especiais que fazem aprofundamento das nossas violências e desigualdades, ou seja, só se constrói uma nova economia com um novo paradigma de produção e geração da riqueza, que está ligado a uma partilha da riqueza, a um compartilhamento dos saberes e a uma coexistência com todas as outras vidas do planeta, como diz Leonardo Boff, viventes ou não, que tem espaço na construção da riqueza e da economia. Portanto, o nosso problema é de pacto econômico, é isso que vai nos dizer o Ladislau Dolbor. Nós vivemos numa lógica de desenvolvimento extrativista e de commodities. Sabe que o Brasil agora começou, esse Brasil aí, esse governo brasileiro que tanto nos flagela, começou a falar do crescimento econômico brasileiro, a sua grande propaganda. Começou a falar aí de desenvolvimento, de que o país está crescendo diante dessa pandemia, e na verdade é uma grande falácia, uma grande mentira. Porque crescimento envolve a todos e eu não estou vendo as populações crescerem. Há desemprego crescendo, há fome crescendo. O que no Brasil está crescendo é a exportação de commodities, ou seja, vai crescendo o bolso das grandes fortunas do país, dos grandes empresários, mas o Brasil continua servo de uma economia servil aos interesses financeiros das elites internacionais. Não dá. Desemprego é o que nos excede, falta-nos política pública de cultura, de educação, de desenvolvimento territorial, de desenvolvimento de participação territorial coletiva. Nós precisamos cada vez mais de juventudes estando nas comunidades, intervindo com novas tecnologias de relação política, de participação. O novo, ele existe, mas a gente não pode dizer o que é um novo. Sabe por quê? Porque ele não é investido, ele está e não está. A gente sabe que as pessoas têm essa potencialidade, mas não há investimento real nas pessoas. Por isso que o Ladislau termina seu vídeo dizendo: nós precisamos muito da briga das juventudes na construção de novas economias, ou de um novo pacto econômico, se assim for melhor refletir. E o outro, né, no terceiro dia, nós refletimos de fato a terra ter trabalho.
E o Guilherme Boulos nos colocava, né? Terra porque todos tenham que plantar e também todos tenham um outro modelo agrícola. São 19 milhões de pessoas passando fome, segundo dados estatísticos, ou seja, pode exceder um pouco mais isso daí. Enquanto a agricultura familiar, alimentação saudável, não são investimentos do nosso governo, da nossa estrutura política. E por isso o teto, porque a luta por dignidade passa por olhar quem tem casa, por olhar quem não tem casa, quem mora na encosta de barrancos, quem mora de favor. São 8 milhões de pessoas sem casa, sem teto para morar no Brasil. E isso nos coloca na dimensão de que temos objetivos muito claros, muito nítidos: terra, teto e, portanto, também trabalho, né? Porque o maior índice, hoje nós temos o maior índice de desemprego diante da série histórica do IBGE, onde você também tem, inclusive, desalentados, que são pessoas que nem procuram emprego formal, porque não acreditam nisso. E a ecologia, o Real Mar para a ecologia, para a ecologia integral, o Real Mar para integralizar, ele fala justamente dessa necessidade de pegarmos terra, teto e trabalho como a luta, o elo fundamental para tirar o Brasil deste desespero, né? Uma economia voltada para o bem viver, a repensar a relação entre desenvolvimento econômico e natureza, que é o que não está sendo discutido, repensar a meta de carbono zero, pensar um novo modelo de produção em alimentos e, inclusive, fomentar cada vez mais uma economia de baixo para cima. E o que nós estamos falando de economia de baixo para cima? Economia que favoreça as articulações locais, as cooperativas, as iniciativas populares, e não sobre essa capa de empreendedorismo, que é a retirada de direitos, não, sobre uma outra lógica, que na economia de Francisco Clara se diz 0 bilionários, 0 emissão de gases, 0 desempregos. Então essa foi a reflexão de terra, teto e trabalho, e por fim nós finalizamos com essa reflexão de bem viver, né, da ancestralidade, da busca, que é falado inclusive na querida Amazônia, dos povos indígenas que expressam o bem viver. O bem viver é uma expressão real de uma outra sociedade que já existe nos nossos povos, mas que é marginalizada. Caminhos para o bem viver é isso. Conflito com as estruturas de injustiça para nós vermos o Brasil verdadeiro. Portanto, como a Sônia Guajajara nos falava, nós vivemos sobre um racismo ambiental que cimenta desigualdades. E quando você fala em cimenta, ela coloca de certa maneira que você não percebe que aquilo é de outra forma. Por isso, romper o cimento exige conflito, exige grito, exige questionamento. Portanto, a luta pelo bem viver não é a luta de um bem-estar individualista, mas é a luta de uma construção coletiva do nosso bem viver. Romper com as estruturas de desigualdade. Vocês viram na poesia, não sei se ouviram, mas a Sônia fez uma fala muito importante, que ela fala sobre o bem viver é uma potente sensibilidade coletiva. E, portanto, exige equilíbrio climático, equilíbrio social, equilíbrio humano. E, para isso, é necessário reflorestarmos nossas mentes e nosso coração. Reflorestar mente e coração é um caminho para um novo tempo. Se vocês me permitem, eu quero mostrar, inclusive, um canto bonito do querido Gogó, refletindo a necessidade dessa ecologia integral a partir do Real Mar para integralizar. Vamos ouvir aqui o Gogó. A terra é toda azul, planeta água. A terra é toda grávida. A terra é toda azul, planeta água. A terra é toda grávida. Toda beleza azada, Pachamama, com suas águas, solos e fertilidade, com suas curvas, rios e sensualidade. É o paraíso do sonho e felicidade. É o paraíso do sonho e felicidade. Olá, juventude. Muito bem. Viva o Gogó e sua bela reflexão. E eu coloquei essa bela música que começamos a semana,
porque essa percepção da ecologia integral deve nos atravessar cada vez mais para sonharmos politicamente, economicamente. Então, salve Gogó, salve a juventude, salve o Papa Francisco com a ecologia integral, salve quem está se organizando nesse Brasil pelo realmar a economia, e que isso seja o ponto de partida das discussões políticas, econômicas, culturais do nosso país. Os nossos países, porque Brasil é no plural, Brasis, o Brasil esquecido pela fome, o Brasil esquecido pela violência educacional, o Brasil esquecido pelas estruturas profundas de desigualdade. Vamos juntos, realmando para integralizar. Quem quiser ver os materiais que eu comentei para vocês e essa bela poesia que eu li para vocês no início, que foi feita de maneira coletiva, acessem os documentos nossos aí na nossa descrição. E para todos, para todas, uma semana de luta e de esperança, com paz, justiça, vacina, um pão para todo mundo, mas, sobretudo, realmando e integralizando as relações. Paz e bem.